e vamos à nossa meditação, mas vamos orar antes. Aí onde você está na sua casa, por favor, incline a sua cabeça, faça uma oração, peça a Deus que Ele te dê entendimento, que clareza de pensamento, que essa mensagem ela venha trazer fé ao teu coração, venha edificar a sua vida. Santo e amado Deus, nós bendizemos o teu santo nome, Pai amado. Nós oramos a Ti, Senhor. Nós te agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito nos últimos dias. Essa situação toda criada por conta dessa ameaça, Senhor, tem permitido a Tua palavra ser difundida cada vez mais. A Sua palavra está alcançando mais e mais pessoas e vidas, Senhor Deus. O Senhor nos concedeu a graça de poder usufruir dessa ferramenta, dessa plataforma chamada Facebook, e nós queremos fazer bom uso dela, Senhor. Meu Deus, que a palavra de hoje ela venha entrar nos corações de quem estiver ouvindo, Senhor Deus, que venha trazer transformação, que venha, meu Deus, trazer restauração nos corações, que venha trazer paz, esperança, fé e também salvação. Por favor, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 27. Me diz aí se o áudio está bom, se a imagem está boa, se está tudo ok aí. Mande um feedback aí pra gente. Daniel, estou chegando. A irmã Sula também. Bom, então vamos lá, vamos à leitura da palavra. Atos capítulo 27, vamos ler alguns versículos aí a partir do versículo 1, que diz assim: quando chegou a hora, zarpamos para a Itália. Paulo e muitos outros prisioneiros foram colocados sob a guarda de um oficial romano chamado Júlio, capitão do regimento imperial. Aristarco, o macedônio de Tessalônica, nos acompanhou. Partimos no navio que tinha vindo do porto de Adramítio, no litoral noroeste da província da Ásia. Estavam previstas diversas paradas em portos ao longo da costa. No dia seguinte, quando ancoramos em Sidom, Júlio demonstrou bondade a Paulo, permitindo-lhe que desembarcasse para visitar amigos e receber ajuda material deles. Quando partimos de lá, fomos costeando a ilha de Chipre, devido aos ventos contrários que tornavam difícil manter o rumo. Prosseguindo por mar aberto, passamos pelo litoral da Cilícia e da Panfilha, chegando a Mirra, na província de Lícia. Ali, o oficial no comando encontrou um navio egípcio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, e nos fez embarcar. Amém? Por enquanto vamos ler só até aí. Vamos meditar a partir de agora nessa viagem de Paulo a Roma. Paulo tinha retornado da sua terceira viagem missionária e tinha estado em Jerusalém. Na sua chegada em Jerusalém, Paulo foi reencontrar alguns irmãos de fé e ele recebeu a notícia de que os líderes religiosos estavam furiosos com Paulo. E agora Paulo estava em Jerusalém e ele temia pela vida de Paulo, porque havia uma série de acusações contra Paulo e eles diziam que Paulo estava incentivando o povo judeu a não respeitar mais a lei de Deus, a não fazer mais a circuncisão. Então Paulo se apresenta, Paulo vai até o templo e, bom, por fim, eu vou tentar resumir. Paulo é levado a julgamento perante o tribunal judeu, o tribunal ali dos principais de Jerusalém, dos religiosos, mas a coisa vai se complicando ao ponto de que depois eles querem matar Paulo, e então Paulo ele é levado até Cesareia. Paulo enfrenta ali o julgamento de Félix, de Festo e do rei Agripa, mas nesse momento Paulo apela a César. Depois de 2 anos ele faz um apelo, ele quer ser julgado em Roma. Paulo já tinha no coração um desejo de ir para Roma, e ele apela a César, e então o pessoal disse: bom, então já que você apela a César você irá. É quando ele é embarcado em um navio e ele é mandado para Roma, e é nessa viagem de Paulo a Roma
é que muita coisa vai acontecer nessa viagem, muitas situações vão acontecer e eu creio que nós seremos edificados. A gente vai ter muito a aprender com essa história de hoje, com esse texto, com essa viagem de Paulo a Roma. Querido, o que seria a vida se não uma grande viagem? Na verdade, a vida é feita de roteiros, de pequenas e longas viagens. Nós constantemente estamos em movimento, buscando alcançar nossos objetivos. No entanto, a gente precisa entender que no decorrer dessas viagens, desses roteiros, nós vamos encontrar vários obstáculos, nós vamos encontrar muita dificuldade para que então nós possamos chegar ao nosso destino. E Paulo, nessa viagem, ele encontrou muita dificuldade. Então todo mundo, se você parar para pensar, todo mundo está numa viagem, todo mundo está agora dentro de uma embarcação, enfrentando a turbulência do mar da vida, enfrentando as ondas bravias, né, da vida, as dificuldades do dia a dia, e mais do que nunca nós estamos atravessando um período de grande dificuldade. Paulo, quando ele estava no navio, quando ele embarca, eles chegaram a um lugar chamado Bons Portos, pararam, o vento estava tranquilo, o mar estava tranquilo, estava tudo muito bem, e quando o capitão decide prosseguir com aquela viagem, aí Paulo, que já conhecia o mar, Paulo era um homem de muitas viagens, Paulo havia muitos anos rodando, andando por aquela região, por aqueles mares, e Paulo, pressentindo que viria um tempo mau, viria uma tempestade, ele fala assim, olha, seria melhor a gente ficar por aqui, seria melhor a gente permanecer aqui, esperar a tempestade passar, o inverno passar, e depois do inverno a gente prossegue. Porém, tanto o comandante da guarda, o capitão, também como responsável pelo navio, eles observam o mar e chegam à conclusão que a coisa está calma, está tudo muito bem, que pode prosseguir viagem. Eles negligenciam o conselho de Paulo e porque o mar estava calmo naquele momento, eles seguem viagem. Porém, o mar, de repente, a coisa mudou. Aquilo que estava calmo acabou se transformando numa grande tormenta e veio a fúria das ondas, o vento forte, e eles começaram a viver um grande pesadelo. A gente vai observar isso lá a partir do versículo 13, o 13, o 14 e o 15, se você está com a Bíblia aberta aí, acompanhe por favor. Diz o seguinte, quando um vento leve começou a soprar do sul, os marinheiros pensaram que conseguiriam chegar lá a salvo. Por isso levantaram a âncora e foram costeando Creta. Mas o tempo mudou. O tempo mudou de repente e um vento com força de furacão, chamado Nordeste, soprou sobre a ilha e nos empurrou para o mar aberto. Como os marinheiros não conseguiam manobrar o navio para ficar de frente para o vento, desistiram e deixaram que fossem levados pela tempestade. De repente, o vento mudou. De repente, a coisa mudou. E a vida, meu amado, a vida é assim, a vida é como uma viagem de barco, uma viagem de navio. É como se nós estivéssemos em alto mar, está tudo tranquilo, de repente o vento muda a direção, de repente as ondas elas se enfurecem e quem está dentro do barco passa a passar por aperto. No princípio estava tudo tranquilo, os marinheiros pensaram que poderiam prosseguir viagem porque o mar estava calmo. Eles avaliaram a situação e disseram, não, dá para a gente ir, dá para seguir. Só que de repente a coisa mudou. A vida muda e muda drasticamente às vezes. A vida muda o curso das coisas. Eles estavam navegando pela costa quando de repente foram lançados no mar aberto. Eles estavam costeando Creta quando de repente o vento empurrou eles para o mar aberto. Eles tentaram controlar a situação, eles tentaram mudar a posição do navio para que ficasse de frente para o vento, mas o texto diz que eles desistiram e deixaram que fossem levados pela tempestade. Sabe, às vezes nós estamos lutando contra uma coisa
que é muito maior do que nós, é muito mais forte do que a força que há em nós. E a fúria do oceano naquele momento era tão grande que todo o esforço em vão, ou aliás, todo o esforço humano foi em vão. Eles lutaram, eles tentaram sair daquela situação, eles tentaram voltar para a área de segurança, mas o vento empurrou eles para longe da costa e levou eles para o mar aberto. A vida é assim, amados. Há 10 dias, se você parar para pensar, como é que estava a sua vida há 10 dias? Há 2 semanas atrás, como é que estava a sua vida? E como é que está a sua vida hoje? É possível que de repente você esteja justamente no meio de um grande vendaval, no meio de uma grande tempestade. A vida mudou. Agora está todo mundo preocupado. Agora está todo mundo preocupado com o boleto, com o cartão de crédito, com o salário, porque existem agora um mar de incertezas, um mar de dúvidas, um mar furioso que está tentando nos tragar, tentando nos levar para baixo. A gente precisa entender uma coisa, meu amado. Tem situações que elas fogem completamente o nosso controle. Não adianta lutar contra a força, a fúria do mar. Não adianta lutar contra a força da vida, a fúria da vida em determinados momentos. No versículo 15, que nós acabamos de ler, diz que eles lutaram tentando governar o barco, mas de repente eles se entregaram e deixaram por conta ao sabor da maré, ao sabor dos ventos, lutaram o quanto puderam, mas por fim eles se renderam. Entenda uma coisa, quando é inútil se esforçar, é sábio se render. É sábio reconhecer, dizer assim, bom, essa situação ela está fora do meu controle, eu não posso fazer mais nada a não ser me aquietar, a não ser esperar para ver no que é que vai dar. E eu penso que é o momento que nós estamos passando, é esse. Querido, agora entenda uma coisa, quem não ouve conselho vai ter que ouvir coitado. A minha avó dizia isso. No versículo 21, capítulo 27, versículo 21, olha só o que é que Paulo vai dizer às pessoas que estavam naquele navio. Versículo 21 diz assim: fazia tempo que ninguém comia, por fim Paulo reuniu a tripulação e disse: os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio e não ter deixado bons portos, teriam evitado todo este prejuízo e esta perda. Paulo avisou. Antes daquela tragédia, antes daquela situação difícil acontecer, antes das coisas se complicarem, Paulo disse: olha, não é o momento da gente viajar, não é o momento da gente avançar, o momento agora é de aquietar, o momento agora é ficar em bons portos, esperar o inverno passar. Era um tempo onde as navegações ali, elas se aquietavam, procuravam um porto, parava os navios, as naus, esperavam o inverno passar. Mas o problema é que eles não deram ouvido aos conselhos de Paulo. Eles acharam que eles negligenciaram o conselho de Paulo, olharam para Paulo e desprezaram Paulo. E agora estão tendo que amargar, estão tendo que ouvir Paulo dizer para o senhor: olha, se vocês tivessem me dado ouvido, teria se evitado muito prejuízo. Nós não estaríamos passando por essa situação. Eu estava conversando de manhã com a minha esposa e falando: agora não é momento de se comprar nada, meu amado. Agora não é momento de se comprometer com dívida. Agora não é momento de avançar com projetos. Agora o momento requer cautela. O momento requer de nós sensatez. O momento agora requer parar o barco no porto seguro, em bons portos, e esperar essa tempestade, o mau tempo passar. Paulo agora está dizendo: olha, isso tudo poderia ter sido evitado se vocês tivessem me ouvido, se vocês tivessem me ouvido os meus conselhos, nós não estaríamos passando pelo que nós estamos passando. O problema é que algumas pessoas são orgulhosas demais, sabe, querido? O interesse que uma pessoa tem de ser aconselhado está diretamente relacionado ao nível de orgulho que ela tem no coração.
ou é a humildade. Quanto mais humilde uma pessoa é, mais ela ouve conselho. Quanto mais orgulhosa uma pessoa é, mais ela tem os seus ouvidos fechados para ouvir o conselho de quem tem experiência, de quem já tem conhecimento de causa. Então, Paulo agora está trazendo uma admoestação. Queridos, às vezes, sabe o que vai acontecer com algumas pessoas? E Paulo, ele vai ter que dizer algo que aquilo vai soar nos ouvidos das pessoas de uma forma muito ruim. Não foi bom, e eu creio que não foi bom ouvir o que Paulo disse para aqueles homens, principalmente para o responsável pelo navio, a quem estava no comando daquele navio. Paulo vai falar algo ali que vai mexer com eles. Olha só o que Paulo vai dizer. Depois que Paulo admoesta, depois que Paulo fala assim, olha, se vocês tivessem me ouvido, não teríamos passado por isso. Aí Paulo fala assim, mas tenham bom ânimo, o navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. O navio vai se perder, mas as vidas serão mantidas. Irmão, a gente precisa entender uma coisa, você que está ouvindo do outro lado. Às vezes a gente vai precisar abrir mão de coisas materiais, abrir mão de bens. Era um momento de dificuldade, era um momento de luta, era um momento de luta pela sobrevivência. E Paulo está dizendo, olha meu irmão, o navio não tem jeito, o navio vai afundar, esse barco vai afundar. Agora tenha bom ânimo, ninguém vai morrer aqui, todo mundo vai sobreviver. Nós vamos sobreviver a essa situação. Agora se desapegue do navio. O navio, por conta da desobediência, agora vai afundar. Agora você vai ter que aprender a abrir mão dele. Agora, anime-se porque a tua vida será preservada. Querido, enquanto há vida, há esperança. E tem gente que não quer abrir mão das coisas, meu amado. Infelizmente, elas estão tão apegadas aos seus patrimônios, às suas posses, aos seus bens, aos seus títulos, às suas posições, às suas rendas, aos seus valores materiais, que às vezes elas estão negligenciando a própria vida. Elas estão colocando em risco não somente a vida delas, mas a vida de outras pessoas. Não adianta agora chorar pelo leite derramado. O que não tem remédio, meu irmão, remediado está. Não que Deus não podia salvar aquele navio. É claro que Deus poderia dar uma ordem e dizer assim, acalma-te mar, para vento, aquieta ondas. Deus poderia dar uma ordem e fazer a natureza, porque até a natureza se submete à vontade de Deus. Mas o propósito de Deus era com as vidas e não com as posses. O propósito de Deus era salvar as vidas e não os bens naquele momento. O importante agora, nesse momento, é você crer que Deus vai fazer você atravessar esse momento e você vai permanecer vivo para a glória dele. Vai um navio e vem outro, querido, né? E a vida? Então, vai um navio e ficam os marinheiros. Deixa eu falar uma coisa para você mais aqui. E tenha paciência de ouvir até o final, talvez essa live fique um pouco longa hoje. No versículo 25 e 26 do mesmo capítulo 27, tem algo muito interessante. Diz assim, versículo 25 e 26, Paulo novamente fala assim, portanto, tenham bom ânimo, creio em Deus, tudo ocorrerá exatamente como ele disse. É necessário, porém, que sejamos impulsionados para uma ilha. Paulo está dando uma palavra de ânimo. Paulo está tentando injetar fé no coração daquelas pessoas. Mais uma vez, Paulo está dizendo assim, olha, tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. Anime-se. Essa situação, ela vai passar. Essa situação, nós não seremos engolidos por ela. O que eu aprendo com esse texto aí? Deus nos livra na tempestade e não da tempestade. Nesse momento agora tem muita gente querendo ser livre da tempestade, da dificuldade, do tempo ruim.
Ao passo que Deus está dizendo para a gente, olha, eu vou livrar você não da situação ruim, mas eu vou livrar você na situação ruim. Dentro dessa tempestade, nesse mar revolto, nessas ondas bravias, nesse vento forte que está agora ameaçando a vida de vocês, eu vou livrar vocês nessa situação e não dessa situação. E Paulo fala, ó, é necessário que nós sejamos impulsionados para uma ilha. O barco, o navio ia afundar, mas não ia ser naquele momento. Ia levar um tempo até que eles fossem levados para um local de segurança. Então, eles não seriam abandonados em meio ao mar, em meio às ondas. Não é isso que Deus está dizendo não, meu amado. Olha, o navio vai se perder, não tem jeito. Agora só que a gente vai ser impulsionado, a gente vai ser levado até uma ilha. O que significa isso? Significa um local de segurança. Deus ia tirar, ali havia, querido, mais de 276 prisioneiros, homens que já estavam condenados à morte, certamente, homens que iriam para Roma, e eles fariam, antes de morrerem, eles serviriam de espetáculos para o Império Romano, homens que seriam mortos pelas feras, nos anfiteatros de Roma, homens que seriam mortos pelas espadas dos gladiadores, mas antes deles serem mortos, Deus estava dando a eles uma oportunidade de conhecerem o Deus Criador, o Deus que tem todo o poder. Naquela tempestade, naquela luta, naquela dificuldade, Deus estava se revelando a ele através de seu servo Paulo. Então, amados, Deus nos livra na tempestade e não da tempestade. Se você está querendo agora, pedindo a Deus para que acabe com tudo isso, para que a sua vida volte ao normal, porque você tem medo da dificuldade, meu amado, então você não confia em Deus, então você não confia na graça, então você não confia no amor dele, então você não confia no seu imenso e imensurável poder. Então não peça para Deus te livrar da situação, mas creia que ele já está te livrando na situação que você está passando. Outra coisa que nós vamos aprender com esse texto, no versículo 30, 31 e 32 do mesmo capítulo 27, olha só o que vai acontecer. Paulo estava atento a toda a situação, Paulo estava vigilante. Aí no versículo 30 diz o seguinte, dando a entender que iriam lançar as âncoras da parte da frente, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas na tentativa de abandonar o navio. Paulo então disse ao oficial no comando e aos soldados, se os marinheiros não permanecerem a bordo, vocês não conseguirão se salvar. Se os marinheiros não permanecerem dentro daquele navio, Paulo está dizendo, vocês vão morrer. Não adianta querer abandonar o barco agora, eles estavam em desespero. Então o que é que eles estavam pensando? Bom, é melhor agora, ao invés de ver tudo ser destruído nesse barco, eu vou pegar o bote salva-vidas e a gente cai fora dessa situação. Paulo percebeu e falou assim, olha, se vocês estiverem pensando em abandonar o barco agora, nesse momento de dificuldade, vocês vão morrer. Vocês não conseguirão se salvar. A salvação de vocês vai acontecer aqui dentro desse navio. A salvação de vocês vai acontecer se todo mundo ficar junto nesse momento de dificuldade. E mais do que nunca agora, nós precisamos agora ser um só, querido, um só povo. Está dentro do barco. Aí tem gente que quer arrumar a salvação, conseguir a salvação por conta própria. Tem gente que quer abandonar a situação. Tem gente agora, meu irmão, eu creio que tem pessoas que estão fazendo nenhum plano. Bom, eu vou embora. Eu vou sair da cidade onde eu estou, eu vou para tal lugar porque lá está melhor. Tem gente que está pensando em ir embora fora do país. Ir para lugares que se for para lá vai encontrar lá a morte, vai encontrar lá a dificuldade pior do que se ficar onde está. Então o momento agora, querido, é de equilíbrio emocional, é de obediência, é de fé.
é de acreditar que Deus está livrando a gente nessa situação e permanecer aonde nós estamos, é aqui aonde eu estou, é aí onde você está, é no barco que Deus permitiu que você passasse por essa dificuldade, é na situação que você se encontra, que eu me encontro, que nós nos encontramos, nós vamos permanecer nela, esperando a salvação que vem do alto, a salvação que vem do Senhor. Então eles estavam querendo fugir da situação. Eles queriam abandonar o barco, alguns homens queriam abandonar o barco. E Paulo, atento a tudo que estava acontecendo, Paulo falou assim: olha, eu percebi aí que vocês estão tentando baixar o barco salva-vidas, querendo fugir do navio. Se vocês fizerem isso, ninguém vai sobreviver. Todo mundo que tentar fugir vai morrer. Então fique aonde você está. Aquieta. Irmão, é triste, amado. Mas nesse momento, de forma bem inescrupulosa, eu sei que tem pessoas que vão querer abandonar seus companheiros. Homens vão querer largar suas famílias, mulheres vão querer largar os seus esposos ali, vão querer abandonar seus filhos, vão querer fugir da situação, vão querer ir para outro lugar tentando buscar socorro, mas vai encontrar lá uma dificuldade maior. O momento requer de nós agora obediência, fé, crer que Deus está no controle dessa situação, permanecer aonde está, esperando pelo socorro e pelo livramento de Deus. Tome posse dessa palavra. Então não abandone seu barco, meu amado. Não fuja daquilo, da sua responsabilidade nesse momento. Creia que Deus vai. Agora, as ideias mais mirabolantes vão surgir. Os conselhos mais incríveis vão surgir de todo lado, para tentar fazer com que a gente desvie da palavra, para que a gente fuja do propósito de Deus. Há caminhos que parecem bons aos olhos do homem, mas o final dele é morte pura, lá na frente é morte certa. Então, aquieta o seu coração agora. O texto de Atos 27 é um texto muito rico. É um texto cheio de detalhes. Essa história é fantástica. Então, não vai dar tempo para a gente meditar aqui, não daria tempo numa live, mas eu vou, para a gente finalizar o compartilhamento de hoje, eu vou ler aqui a partir do versículo 39. Diz assim: ao amanhecer, não reconheceram a terra, mas viram anseada como uma praia. Cogitaram se seria possível chegar ali e atracar o navio. Então cortaram as âncoras e as deixaram no mar. Depois afrouxaram as cordas que controlavam os lemes, levantaram a vela de frente e foram rumo à praia. Mas o navio foi apanhado entre duas correntes contrárias e encalhou antes do esperado. A parte da frente se encravou e ficou imóvel, enquanto a parte de trás, atingida pela força das ondas, começou a se partir. Próximo versículo: os soldados queriam matar os prisioneiros para que não nadassem até a praia e depois fugissem. O oficial no comando, porém, desejava poupar a vida de Paulo e não permitiu que executasse o seu plano. Ordenou aos que sabiam nadar que saltassem ao mar primeiro e fossem em direção à terra. Os outros se agarraram a tábuas ou pedaços do navio destruído. Assim todos chegaram à praia em segurança. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Eles cortaram as cordas que prendiam a âncora, pegaram o navio, içaram as velas na tentativa de chegar em terra firme. Só que o navio encalhou num banco de areia antes do esperado. A parte de trás começou a ser destruída. Aí os presos de Roma, os prisioneiros, alguém que quis matar os prisioneiros, mas aí por causa da vida de Paulo, que era ali um servo de Deus, Deus tinha um propósito na vida daquele homem. Deus já tinha falado com Paulo: olha, Paulo, é necessário que você vá a Roma, você vai falar de mim em Roma. Por causa de Paulo, 276 prisioneiros não foram mortos por causa da vida de um único homem. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Nesse momento de luta, nesse momento de dificuldade,
vai fazer toda a diferença na sua vida a pessoa com quem você escolher estar andando nesse momento. Você pode estar andando com alguém agora que, ao invés de te livrar da morte, da dificuldade, ela pode trazer prejuízo à tua vida, pode trazer morte espiritual. Mas aí o comandante ali, ele considerou a vida de Paulo. Epa, não posso matar, porque se eu matar um, eu mato todos. Então, como ele queria preservar a vida de Paulo, ele também não tirou a vida dos outros prisioneiros. E ele disse, olha, quem sabe nadar, pode pular e vá até a terra firme. E os outros, as ondas foram quebrando o navio, despedaçando, e à medida que esse navio ia sendo despedaçado, aqueles pedaços de madeira, aquelas tábuas, aqueles que não sabiam nadar se agarraram, e todos, a Bíblia diz, o texto diz assim, todos chegaram à praia em segurança. O navio se foi, mas as vidas foram preservadas. O prejuízo ali foi material. O prejuízo ali foi o bem. Querido, se tiver que perder um bem agora, se tiver que perder uma casa, um carro, se tiver que perder o comércio, o emprego, seja lá o que for, você tem que acreditar que a vida pode ser recomeçada depois dessa tempestade. Você tem que acreditar que a vida pode ser recomeçada depois desse vendaval. Então, o importante é você ficar vivo. O importante é você ser mantido vivo pelo Senhor. E Deus prometeu a Paulo, disse, olha, ninguém vai se perder, Paulo. Paulo, não morre você e não morre ninguém que está com você nesse navio. Então, meu amado, pega essa palavra hoje. Pega essa palavra, guarda no seu coração. Esse texto é muito rico, eu aconselho você depois, ler aí na sua casa. Leia o capítulo 27, o capítulo 28. É quando conclui essa viagem. Paulo saiu de Cesareia. A viagem era entre Cesareia até Roma. Foi uma viagem cheia de turbulência, cheia de dificuldade, mas eles conseguiram. Paulo chegou ao seu destino. Paulo alcançou o seu objetivo, apesar dos ventos contrários, apesar da força da natureza, apesar das ondas bravias, apesar do mar furioso, apesar dos dias sem sol. Aí você vai encontrar um versículo que eles ficaram vários e vários dias onde não se via nem a luz do sol e nem as estrelas. Foi um tempo de escuridão. Foram vários dias de trevas, de escuridão, mas por fim eles foram salvos, por fim eles chegaram até Roma. Querido, foram 3 embarcações, saíram em um navio, depois partiram para outro navio, vão ficar nessa ilha de Malta. Na verdade eles pararam na ilha de Malta, e aí depois de um tempo um navio vai pegar eles e vai levar até Roma. Então assim, eles não foram de uma vez só até o seu objetivo, eles concluíram o objetivo em etapas. O que é que eu aprendo com isso, meu amado? A gente tem que viver com o que a vida tem para o momento. Tem gente que quer sair daqui e até sair do ponto A para ir até o ponto B de uma vez só, muito rapidamente. E talvez Deus fale assim, não, filho, você vai sair do ponto A até o ponto B, mas você vai levar aqui, você vai levar vários dias, você vai fazer em várias etapas. Mas tem gente que não quer assim. Você tem que viver o que a vida tem para você no momento. Você tem que aceitar aquilo que a vida está te oferecendo no momento. Então, o que é que a vida tem para você no momento? Aceite isso como vindo da parte do Senhor. Creia que Ele vai mudar essa situação. Amém? Eu quero orar por você. Você que ficou ouvindo essa ministração, eu quero orar para que essa palavra ela se transforme numa palavra rema no teu coração, numa palavra viva, que ela gere vida na sua vida, que ela gere fé, que ela gere transformação, que ela gere mudança de pensamento, de comportamento, que ela traga mudanças na sua vida. Santo e amado Deus, Pai soberano, eu oro pela vida de cada pessoa que está do lado de lá agora, Senhor. Pessoas que ouviram essa mensagem,
que ouviram a tua palavra, Senhor, pessoas que estão enfrentando agora a fúria do mar turbulento da vida, nesse momento que nós estamos atravessando. Senhor, estamos todos no mesmo barco, estamos todos no mesmo navio, Senhor. Eu sei que tem pessoas que querem fugir, como aqueles homens, aqueles marinheiros que quiseram fugir, Senhor. Pessoas que queriam fugir daquela situação, mas foram advertidas que se eles tentassem pular daquele navio, se eles tentassem buscar salvação por conta própria, eles não conseguiriam essa salvação, pelo contrário, eles morreriam e encontrariam a morte. Meu Deus, que essa pessoa entenda isso, que agora é um tempo de espera, é um tempo de crer e de esperar pela mão poderosa do Senhor que já está agindo em nosso favor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Deus vai lhe tirar dessa situação. É só uma tempestade. Querido, toda tempestade ela tem um prazo de validade. Toda tempestade ela começa e termina, por mais longa que ela seja, uma hora a tempestade termina. Nós estamos passando por um período de turbulência, por um momento de dificuldade. Isso vai passar em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Quiser fazer algum comentário aí, deixe seu comentário. Eu já peço o seguinte, Gabriela, beijão minha querida, Deus abençoe, estamos orando por Cleito, Deus está no controle dessa situação, é só uma tempestade, é só uma luta temporária. Quiser fazer algum pedido de oração, registra nos comentários, depois eu vou estar verificando. E já te peço aqui, amado, faz o seguinte, compartilha esse vídeo, compartilha essa live, pega aí o endereço do link, bota na sua timeline, compartilha nas suas redes sociais. Essa ministração, essa palavra pode mudar a vida de alguém. Essa palavra, ela pode mudar o pensamento de alguém que está agora pessimista, alguém que agora achou que chegou no final de tudo, alguém que está querendo fazer como aqueles homens, pular do barco, desistir da vida. Queridos, Deus mudou completamente aquela situação na vida daqueles homens. E repetindo, o barco se foi, o navio eles perderam, mas a vida ficou e eles recomeçaram. Deus abençoe. Claudinha, eu estou com uma tossezinha aqui, já tem uns 2 dias, mas eu estou tomando muito líquido, muita água, muito suco, e creio que Deus está nos guardando. Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Danielson, que bom, meu querido. Deus é contigo, meu amado. Que essa palavra mude não só o seu pensamento, mas o seu comportamento. Amados, eu ainda quero fazer aqui um convite a você que está ouvindo e que ainda não fez uma aliança com Cristo. Você que quer entregar sua vida ao Senhor Jesus, aí onde você está, eu vou orar agora. E se você fizer essa oração, coloca no comentário aí. Santo e amado Deus, Senhor Jesus, essa noite eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. É só isso, é uma curta oração. Se você fez essa oração, entregando a sua vida a Jesus, coloca aí nos comentários, diz que você fez essa oração, que eu vou orar, eu vou estar orando por você depois, tá bom? Beijo no coração de todos vocês, Deus abençoe e até amanhã. Eu pretendo voltar amanhã nesse mesmo horário, às 21 horas. Enquanto houver esse tempo de reclusão, eu quero estar nesse propósito de estar ministrando diariamente, exceto nos dias de culto, de estar ministrando uma palavra de fé, de encorajamento para vocês que estão conectados, amém? Ajude a divulgar esse link aí, esse canal, aliás, esse meu endereço no Facebook, e que Deus abençoe você poderosamente. Tchau e até amanhã às 21 horas.